Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Babi Albuquerque. E eu sou a Gabi Dias. Hoje nós temos uma convidada super especial, como sempre. Mas antes de apresentar essa convidada, vamos falar do nosso patrocinador, claro, vocês já sabem, a Revolut. A Revolut é uma plataforma que foi criada para facilitar a gestão do tempo de quem trabalha no mercado imobiliário, com emissão de documentos, análise de risco, elaboração de contratos e muito mais. Se você trabalha no mercado imobiliário, não perca a oportunidade de conhecer essa plataforma incrível. Vamos deixar o link aqui embaixo na descrição. Dito isso, Gabi. Bora apresentar essa convidada que veio direto de Brasília pra cá. Gente, que honra ter ela aqui, A gente né? tá muito chique, não Não, queria e até falar os nada, nossos não. bastidores aqui, a nossa plateia hoje tá, ó, supimpa. É verdade, a gente tem plateia hoje. É o primeiro episódio com plateia. É muito bom. É uma honra tê-la conosco, com vocês. Valéria, gente, assim, ela é um pouco de tudo, né? Mas eu vou falar, além de mãe, advogada, ela é empreendedora e diretora de uma escola para advogados, o Acelera Jurídico. Muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, muito Valéria. obrigada, gente. Uma escola de gestão de negócios. Gente, que genial. Sim, não, vai ter que contar um pouco mais A pra gente tava gente. precisando, fala a o quê? verdade. A gente precisa saber de tudo. Não, e ela veio literalmente para transformar a advocacia, Sim. como ela mesma disse na bio dela, que vocês têm que ver. O Instagram dela vai ficar aqui embaixo. Mas veio para transformar com vendas, marketing e gestão, porque é coisa que os advogados não sabem, né? É, Exatamente. verdade. Primeiro quero agradecer, né, por estar aqui hoje. Vocês são queridíssimas. Ai, que bom. E é um que prazer imenso estar aqui em São Paulo, nessa terra que não para, né? bom. Inclusive, Hoje tá sol, olha só. pegou um hoje tá dia sol, de mas sol. amanhã chove, então. Amanhã vem. Assim, eu tô muito por aqui, por São Paulo, justamente porque a sede física da escola é aqui. Então, eu tô me dividindo entre Brasília e São Paulo. E qual que é a ideia, né? É trazer a advocacia para esse universo de gestão, esse universo de empresa. Porque, na verdade, a advocacia, ela tá sendo levada, empurrada com a barriga, de forma extremamente amadora por anos. Né? E o reflexo disso é uma advocacia desvalorizada, ninguém quer nem pagar uma consulta pra gente. Isso aí. E assusta, tudo isso assusta muito, né? Porque não é fácil chegar, pegar aquela carteirinha, começar a advogar, enfrentar todas as dificuldades que a gente enfrenta técnicas e ainda se dar conta de que não é o suficiente para o mercado. Não, não é. E assim, o que você trouxe é muito legal, porque quem está começando agora, ou até mesmo quem já está no mercado há muitos anos e não sabe das possibilidades do empreendedorismo, se depara com perguntas como essa. E agora? O que eu vou fazer? Peguei minha carteirinha? Ou então, eu trabalho há anos no escritório, trabalho há anos na empresa de alguém. Como que eu vou empreender? Como que eu começo? Onde eu vou captar os meus clientes? Como que eu vou fazer a gestão? Lá embaixo a gente ainda falou como que senta na cadeira do estratégico? Como que funciona tudo isso? A gente queria ouvir um pouco mais sobre isso, claro, mas também a gente queria saber quem é a Valéria, né? Porque para você chegar onde você chegou, tem uma história, e a gente sempre gosta de trazer a história da pessoa que está sentada aqui conversando com a gente. Afinal de contas, pessoas se conectam com pessoas, não é mesmo? Na verdade, eu gosto muito de dizer que a Valéria é uma pessoa extremamente comum. O que deixa a gente mais tranquilo. Porque, no final das contas, é para todo mundo. É para qualquer pessoa. Então, acho que chegou a hora da gente parar de endeusar aqueles que conseguem resultados. A gente precisa normalizar isso. Então, a Valéria é uma menina que nasceu na Bahia, pobre de Maré de Si. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque isso conecta, né? As pessoas se conectam com isso e elas pensam, cara, se ela conseguiu, dá para eu conseguir também, independente de qualquer coisa. Então, meu pai pedreiro, a minha mãe feirante, fui da Bahia para Brasília muito nova, e lá eu comecei. O que me restou? Fazer concurso público, né? Porque é a capital dos concursos. Sim. E aí, com 19 anos, eu passei no concurso. E eu até, Super jovem. conversando com vocês lá embaixo, falando, né, que quando eu fui falar para minha mãe que eu ia sair do concurso 22 anos depois, ela falou, não, minha filha, não faz isso, chorando, isso salvou a nossa vida. Mas é que a advocacia deu certo. Então, no final das contas, deu para abrir mão, né, de algo estável, porque a advocacia deu certo. E só que não foram só flores, nunca é, na verdade. Então, tudo que eu construí foi baseado nas dores que eu vivenciei. Então,
Só que é assustador você olhar e depois de 13 anos, você vê que o mercado não mudou praticamente nada. Então, as mesmas dúvidas que eu tive lá quando eu comecei são as mesmas dúvidas de quem pega a carteirinha hoje. Sim. Então, quais são as principais? Gente, onde é que eu consigo os meus clientes? Assim, a esmagadora maioria da advocacia ainda vive de indicação. Que é assustador. É assustador. E todo mundo acha que a gente está criticando a indicação. Não, eu não tô. Ela é maravilhosa. A indicação é uma das formas de prospectar. É maravilhosa, cliente. mas não é a única. Exato. E assim, o mercado mudou, o mercado não perdoa. Então, e aí, o que a gente vai fazer para mudar esse quadro de uma advocacia que está falida? Né? A gente precisa começar a entender que mudança foi essa, o que o mercado está pedindo de mim hoje, para que eu consiga estar nele e estar bem nele. E, assim, o nível de consciência é muito baixo ainda, mas o nível de consciência de quê, né? De se tornar um empresário. Entender que a advocacia não é advocacia autônoma. Eu quero morrer. A gente sempre fala isso aqui. Quando o advogado fala, eu sou autônomo, eu sou um prestador de serviço. Não é diminuir o que você é, mas assim, você é uma empresa. Enquanto você não entender que o seu negócio precisa funcionar como uma empresa, então precisa ter departamentos, precisa ter ali separação, precisa ter planejamento, senão não vai funcionar. Senão em algum momento aquele barco vai afundar. Então tem advogado que se forma, aí ele pensa assim, tá bom, chegou uma indicação aqui, eu tenho 3 mil de conta para pagar semana que vem. Então vai ser certo. 3 mil que eu vou cobrar desse cliente para pagar aquela conta. Exatamente. E isso está totalmente errado. Exatamente. Então, no final das contas, a gente não sabe nem o que é a tal da estratégia. Sim. E é preciso a gente começar a trazer de forma mais simples também. Porque... Sinceramente, gestão é só um nome bonito para intitular que você vai conseguir organizar o seu escritório, que você vai conseguir crescer, que você vai delegar, que você vai escalar, que você vai organizar financeiramente, né? Porque as pessoas olham para a gestão e querem sair correndo. É verdade. Deixa eu te ensinar a gestão. Não tô com tempo pra isso, não. Procrastina, fica só no operacional e não quer nem saber de gestão. É porque a advocacia, a gente fala disso, porque a advocacia veio para... O direito, né? A faculdade de direito veio para ensinar o advogado a ser técnico. Exato. É só isso que o advogado sabe fazer, não sabe o além do que o empreendedor precisa, né? E o que é pior? O pior é... você ter que lidar com pessoas que acham que você está dizendo para elas que a forma como elas trabalham é errada. E, na verdade, você só está querendo dizer para elas, se você fugir de gestão, enquanto você estiver fugindo de gestão, você está fugindo de lucro. Uhum. Você está fugindo de escala, de crescimento, de resultado. E aí, aquela trave fica ali no olho dela e ninguém consegue tirar. E só quando ela está totalmente sobrecarregada, morta de trabalhar, sem dinheiro na conta, estafada, com burnout, com ansiedade, é que ela fala, cara, tem alguma coisa errada. Sim. Isso aí. Por que eu tô tão cansada trabalhando tanto e não tenho resultado? Exatamente. E a gente fala sobre isso e muitas vezes você pensa assim, né? Eu caminhando há tantos anos com gestão, eu falo, cara, é tão óbvio. Mas o óbvio só é óbvio pro olho treinado. É isso mesmo. Então, hoje, quando eu chego pro advogado, eu tento lembrar daquela Valéria que começou e que quando chegaram pra ela, falaram assim, tu tem que delegar. Eu falei, o quê? De comer? Não, peraí, delegar? Como assim? Eu achei que eu ia tirar meu AB e eu ia abrir meu escritório, ia trabalhar lá sozinha a vida inteira, ia dar certo. Não é óbvio, não é. Não mesmo. E assim, tem gente que fala, mas eu não quero delegar. Ok, você pode até não delegar, mas você não vai crescer. E tem muito advogado também que tem medo de delegar porque se acha muito bom. Ai, mas ninguém vai fazer como eu, é o meu nome, eu sou o técnico. E, na verdade, é muito pelo contrário. Eu quero que alguém faça melhor do que eu para eu não ter que fazer aquela função. Esse tem que ser o pensamento. Exatamente. Quando você trabalha com gente que sabe muito mais do que você em determinadas coisas, cara, isso é libertador. Sim. Só que exige uma visão empresarial muito grande, que é o que a gente não tem e que não tem ninguém ensinando. Aliás, não tinha. É verdade. Agora temos uma escola só para isso, para deixar bem claro. E olha claro. Que disruptivo isso, né? Você tem muito. Uma escola de negócios jurídicos. Tem gente que vira pra mim e faz o que lá? Aí tá aí nosso papel de ensinar. Olha, a gente vai te ensinar a ser um empresário no ramo jurídico. Tá, mas o que precisa para ser um empresário? Eu costumo dizer o seguinte.
por que eu caí nesse mundo empresarial? E assim, parece o acaso, mas eu sempre sou guiada pela minha fé, então eu digo que foi Deus, né? Porque eu procurei gestão no mercado sem saber o que estava procurando. Então, eu me vi naquele momento de, cara, eu tô estafada, eu não tô aguentando mais. Daqui a pouco eu não vou conseguir entregar para os meus clientes. Eu vou perder minha credibilidade. Eu vou perder os poucos clientes que eu consegui, né? E aí, eu comecei a procurar. Eu falei, não, deve ter alguma coisa que resolva isso, não é possível. Procurei no jurídico, não achei nada. E aí, caí com a cara no Empretec, no Sebrae. Ah, tá. E aí, eu comecei a ter esse contato com o mundo empresarial. E aí eu pensava, gente, eu tô muito louca de estar aqui, não é possível, cara. Não Isso tem não tem nada a nada a ver. ver com a Não tem advocacia. nenhum advogado, que só tem eu. Meu Deus, única. o que eu tô fazendo aqui? E aí eu comecei a trocar ideia com o cara. Eu falei, cara, mas você acha que isso se aplica à advocacia? Ele falou, ué, depende. Se você olhar a advocacia como empresa, aquilo... Eu falei, uau, eu nunca Legal. pensei em ter uma empresa, né? E aí aquela visão foi se formando, mas foi muito aos poucos. Muito aos poucos. E aí eu comecei a mudar o ambiente, na verdade. Porque eu sempre tive um ambiente que nunca foi propício para crescimento. Por quê? Porque minha família, gente, eu fui a primeira a ter nível superior, a primeira advogada, a primeira a viajar para fora. Tudo que eu fazia, o pessoal falava, essa menina é doida? Onde é que ela acha que vai dar, né? E aí, a coisa Tá foi... sonhando alto, né? Exato, minha filha, até minha mãe, ela falou, minha filha, desce daí. E não é por maldade, é porque realmente é o que eles conhecem, né? É outra realidade. Essa questão do ambiente, eu acho que é um dos passos mais importantes e um dos mais difíceis, porque você virar e falar o ambiente onde eu estou, inclusive o familiar, Não me não deixa está me crescer. agregando e não me deixa crescer, é E complicado. é um assunto muito delicado Sim. e eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, porque daqui a pouco as mulheres estão tudo separando os maridos. Gente, calma. Meu marido Calma, é não é bem tóxico. Meu marido é tóxico, eu não quero ficar. Não é assim. Ó, eu, por exemplo, eu tô há 25 anos com meu marido, 7 anos de casada. Não, 7 anos de namoro e o restante de casada. E meu marido saiu exatamente do mesmo lugar que eu e tinha a mesma visão que eu de início, então a gente foi moldando a nossa visão juntos. Legal. Você precisa mostrar. Eu vi um vídeo esses dias muito interessante daquele T.D. Jakes, que é um pastor americano, que ele falava assim: as mulheres têm a capacidade de criar um roteiro para os maridos e elas não lembram de contar para eles o roteiro que elas escreveram para Exato, eles. É isso. Então, é um pouco disso. Eu comecei a moldar o Sim. roteiro. Eu falei, nós vamos por aqui. E aí, eu não contava pro meu marido. Ele falava, não, eu não vou por aí, porque não tem nada a ver. Aí, a ficha foi caindo. Eu fui entendendo que a gente precisava conversar mais e tal. Mas aí, você tem que ver as pessoas que valem a pena manter nesse convívio. Porque, no final das contas, nem todo mundo vai. Eu tive que tomar decisões muito difíceis, como você falou. Eu tive que me afastar de pessoas que me deixavam para baixo toda hora. Mas pessoas que eram possíveis de afastar. Tem gente que, infelizmente, não é. Sim. Infelizmente. E você vai ter que mostrar a tua Mas visão para aquela pessoa. É uma autoridade que você tem que colocar pra em cima daquela pessoa. Eu sei o que eu tô fazendo e eu sei pra onde eu vou. Exatamente. Talvez você não esteja vendo o que eu estou vendo. Então, me Exato. dá a oportunidade de te mostrar. Exato. E aí, eu fui mudando o ambiente. Eu fui me associando a pessoas que tinham mais ou menos a mesma visão. Eu falei, não, peraí, fulano tá falando disso? Então, eu ouvi falar disso lá também. Vou acompanhar por aqui. E aí, a coisa foi fluindo. Mas, gente, foi muito aos poucos. Foi muito aos poucos. O que eu costumo dizer hoje, né? As pessoas hoje, elas têm a capacidade de passar muito mais rápido por situações que Total. eu, por exemplo, e outros advogados passaram. Quando eu comecei, não tinha rede social, gente. Só tinha o MSN. E o professor da faculdade demorava 6 meses para responder. Não tinha nada, sabe? Então, hoje, com inteligência artificial, mudou um pouco também, né? A geração, Sim. o que as pessoas querem. Mas, cara, essa geração tem a faca e o queijo na mão. Tem, mas é aí que tá o ponto, que é a faca e o queijo na mão, mas não tem vontade de cortar. Exatamente. Que é o que mais não nos impacta. faltava, digamos Eu vi assim. um podcast, acho que foi um podcast ou uma palestra, não sei, que alguém falava assim, foi o Caio Carneiro que falou isso, ele postou esses dias. Eu posso te ensinar gestão, eu posso te ensinar estratégia, eu posso te ensinar a vender, mas eu não posso te ensinar a querer. Eu não posso. A querência é muito importante. Não tem como. Você Exato. precisa querer. Então, essa fase de mudar a chavinha, de trocar o ambiente primeiro, que aquele ambiente tá É a te mentalidade, né? minando, que não vai, É que é o primeiro passo. o ambiente é nessa questão assim.
você vai ter as suas ideias, as suas vontades, vai todo mundo olhar e falar que você tá louco, que você Exato. não tá indo E pelo você tem caminho que continuar certo. independente disso. Exatamente. Que é o mais difícil. E é o mais difícil, porque você precisa sair desse ciclo. Esse ciclo, ele vai ser muito tóxico para você permanecer nele, que você realmente vai começar a desacreditar do que você acreditava com muita fé. Exatamente. E é muito difícil você olhar para aquilo e falar, não, isso não vai me afetar. Não, eu sou boa, isso aqui, eu sei o que eu quero, isso aqui não vai me afetar. Afeta. E aí, quando você começa a sair, as críticas são muito grandes. Sim. E tem gente que não sai por causa disso. Ficou metida, tá ignorando. Nossa, eu ouvi isso virou demais, as costas. gente. Ih, Eu ouvi várias isso coisas. demais. Só que assim, eu tenho algumas características que me ajudaram, né? Então, por exemplo, eu sou escorpiana. Eu sou baixinha. E eu não tive outra opção. Então, no final das contas, eu falei, ou sou eu mesma, entendeu? Vou ter que me virar aqui, vou ter que dar o meu jeito. E é aquela história, né? Eu tive que aprender muito cedo que eu precisava ouvir quem já tinha feito algo. Pelo menos parecido com o que eu queria. E eu tava vendo que aquelas pessoas não iam me dizer, porque elas não tinham feito nada. Então, eu falei, eu preciso procurar alguém que fez. E me ajudou muito sair daquele ambiente, por exemplo, da Bahia, que era de escassez, que era de crença limitante, para eu ir para uma cidade grande e começar a ter parâmetro. Então, eu tive mulheres muito marcantes na minha vida, assim, figuras de mulheres muito marcantes. Algumas chefes, inclusive tinha uma que era a Valéria, e ela era dona de uma escola de inglês onde eu trabalhei, já tinha feito MBA, já tinha ido para fora e tal, e eu olhava aquilo e falava, cara, é isso. Aí vinha a coordenadora da escola, já tinha feito intercâmbio em Londres. E eu ficava lá sonhando. E minha mãe, meu Deus, onde é que essa menina vai parar? Meu Deus, onde é que essa menina vai parar? E aí, as coisas foram fluindo. Só que eu tive que abrir mão de muita coisa, de muita gente. E se vocês me perguntarem hoje, você se arrepende? Na verdade, foi um processo. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Porque, no final das contas, sair de onde eu estava foi muito difícil. Eu precisei fazer tudo que eu tinha que fazer para eu poder chegar onde eu cheguei. Sim. E me preocupa muito porque hoje, é que nem você falou, tem pessoas e pessoas. Tem gente que tem acesso às mesmas coisas, mas os resultados são completamente diferentes. Sim. Então, todo mundo bebe da mesma água, mas os resultados são diferentes. Então, como que a gente começa? O que precisa para começar a ter, né, essa visão empresarial, a se enxergar como empresário, a querer se enxergar como empresário? Gente, vocês sabem, tem gente que tem medo de ser empresário. Claro que tem. Tem gente que tem medo de ganhar dinheiro. Dinheiro demais é problema. Ih, ferrou. Não é. E são crenças limitantes que, às vezes, a própria pessoa não sabe que ela tem. Exatamente. E aí, a primeira coisa é moldar a mentalidade. Só que eu ouvia isso, eu falava, mas o que diacho é moldar essa mentalidade? O que eu tenho que fazer para eu melhorar a minha mentalidade? E aí eu entendi que aquele movimento que eu já estava fazendo, de sair daquele ambiente, já era um processo de mudança de mentalidade. Aí eu comecei a ler livros diferentes. Aí daqui a pouco você já não se encaixa mais no ambiente, você começa a se achar estranha. Aí as conversas das pessoas já não te interessam muito. Aí você fala, cara, tô virando uma chata de galocha. Isso O que tá acontecendo comigo? Eu tô me achando uma metida besta mesmo. É aquilo que a minha mãe falou, eu preciso voltar. E você volta e não encaixa. E você vai e não tem mais jeito. Aí você fica meio sem lugar. Isso já é um resquício de mudança de mentalidade. E aí, por exemplo, livros ajudam. Só que não é só isso. É começar a trocar ideia com quem já chegou. É não ter medo de falar com gente rica. Eu morria de medo de falar com gente rica. Também já tive esse medo. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou entrar naquele restaurante? O que eles vão pensar de mim? E parecia que tava todo mundo o tempo inteiro olhando pra você. E aí eu fui com medo mesmo. E ali, acanhadinha, comecei a me soltar. A minha grande virada de chave foi o dia que eu sentei numa mesa com milionários. E eu olhei pra aquela mesa e eu falei, ferrou. O que eu vou falar aqui? Não tenho nada pra agregar, né? Eu falei, não tenho nada pra falar aqui. E aí eu comecei a achar aquela conversa tão legal, porque se tem uma pessoa que é legal, é o tal do rico de verdade. Não é? Gente, eles são muito legais. Muito legais. Não, eles são muito legais. Desprovidos de ego. Total. Sabe? E super um compartilham. Nossa, Sim. Eu olhei e falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui. Não é possível que seja essa Será que eles são ricos mesmo?
E aí, só que eu sempre fui assim, eu sempre quis muito as coisas, mas eu também sabia de onde eu vim. Então, eu nunca neguei isso. Eu sempre tive a facilidade de falar pra todo mundo de onde eu vim. Eu nunca quis esconder isso. Que nunca foi uma vergonha. Nunca. E aí, nessa mesa, eles perguntaram, tá, mas me fala um pouco mais de você. Eu falei, gente, nasci pobre, na Bahia, assim, assado. E tô aí, buscando meu espaço, tentando fazer as coisas acontecerem. Naquela ocasião, eu já estava bem melhor, já me via como empresária, já tinha organizado minha advocacia. E eu fui super bem recebida. Vocês não têm noção do que é todo mundo parar e querer ouvir minha história. Eu falei, não é possível. Quanto tempo eu fiquei com a mão levantada tentando fazer as pessoas me ouvirem? E não precisa, porque o resultado fala só por você. E eu acho que essa parte de você ter a humildade e a aceitação é um passo muito importante. É muito Porque importante. o que a gente vê hoje com o advento da internet é que as pessoas querem muito parecer algo que elas realmente não são. E elas pagam caro por isso, E cara. fingir que elas foram alguém, que elas são alguém que elas não conseguem É ser. o tal do personagem que a gente tava falando. E é né? muito Exato. triste isso, porque você acaba se colocando numa posição de que na frente das pessoas você precisa criar um personagem e depois quando você vai embora é você sozinho com o que você é de verdade, você não consegue dividir isso com alguém. Tem um ruído ali. E né? olha, eu vou falar pra vocês algo até mais sério. Eu acompanho advogados desde 2017. Porque quando eu entrei na rede social, como eu trabalhava numa escola, numa faculdade mesmo, eu dava aula no NPJ. E aí eu comecei a ensinar a fazer petição. Porque eu não sabia o que eu ia falar naquele negócio. Eu falei, gente, se é isso que eu sei fazer, eu vou. Aí eu comecei a atrair advogado. Ó, que maravilha, né? Já tava tudo. Só que aí, o que aconteceu? Eu comecei a atrair bastante advogados e só depois que eu comecei a produzir conteúdo para cliente, efetivamente, no perfil do escritório. Mas era advocacia sem mistério, o perfil. E aí até foi um colega meu do serviço público que escolheu o nome. E aí eu falei pra ele, cara, tu me ajudou sem querer. Porque aí eu atraí mais advogados ainda. E convivendo com muitos advogados, tem uns que pagam preço muito alto. Por exemplo, viver como não consegue. Eles gastam o que não tem pra mostrar coisas pra pessoas que não estão nem aí pra Andar eles. com carro alugado. Tem gente que se roupa. endivida, literalmente, pra viver essa vida, porque eles acham que isso vai vender mais, que eles vão ser aceitos em lugares assim, assado. Só que é ilusão, gente. No final das contas, é ilusão. O que a gente precisa, e a maturidade traz a gente pra esse lugar, de botar o pé no chão e, cara, viver a tua vida, conforme você pode. Enquanto você não puder, você vive com o que tem. Eu sempre falo, é fazer o que pode com o que tem onde está. Tem gente que fala, mas como eu vou conseguir? Cara, faz das tripas coração. O que eu tinha? Eu não tinha dinheiro pra nada. Eu fui pra rede social, produzir conteúdo. Ali, mesmo produzindo conteúdo para advogados, começaram a surgir alguns clientes e existiam outras fontes de prospecção, aquela, né? A indicação. Mas tinham outras formas também. E aí a coisa foi fluindo. Mas foi muito mais devagar. Muito mais devagar, Sim. porque era tudo mato, né? Sim. Então, a gente teve que cavar tudo ali. Esses dias eu fiz um post e eu falei, gente, nem sempre a minha vida foi como é hoje. E eu gosto muito de olhar para como foi, onde é que eu cheguei e saber que eu consegui chegar de forma honesta, que, sabe, mantendo a minha enganar credibilidade, sem passar por cima de ninguém. Cara, no final das contas, é isso que vale. Dormir Eu sei que é com a meio... consciência tranquila. eu sei que é meio, assim, meio, como é que eu posso dizer, diferente de tudo que estão ouvindo por aí, né? Às vezes a pessoa vai ouvir esse podcast aqui e vai falar, mas eu queria ouvir que, né, eu Aqui, tenho que queridos, parecer vocês ser, até não ser. vão ouvir isso, tá? Titia já vai falando que aqui não é assim que funciona. Aqui só senta quem é de verdade. Então, no final das contas, você tem que fazer valer a pena. É isso. E dá para fazer valer de outras formas, diferentes do que a gente tá ouvindo falar por aí, sabe? Dá para você conseguir chegar lá e você olhar pra tua história e se orgulhar dela. E você olhar, cara, eu ralei pra caramba, mas olha aqui o que eu consegui. É consequência, o dinheiro vai vir, né? Consequência. E é consequência. valorizar a sua história, o seu trajeto. Porque eu acho que a parte mais difícil é você entender o seu lugar, aceitar de onde você veio. E assim, isso você não vai conseguir mudar. É de onde você veio, cara. Aceita. Infelizmente, é isso. Podia ter sido diferente, mas não foi. Mas você consegue fazer diferente daqui pra frente. Então,
é, primeiro, aceitar essa história, não tentar ser uma pessoa que você não consegue ser no momento. Pode ser que um dia você seja. E aí as pessoas confundem muito essa história do fingir ser até ser. Que não é você fingir ser uma pessoa literalmente, é você trabalhar para ser a pessoa que você almeja. Exatamente. Então, tem muitos livros que falam sobre isso, do você primeiro precisa ser, para depois você chegar num resultado. Então, realmente, aquela pessoa que você tá querendo ser, não é que você vai fingir, você vai trabalhar para ser. O que aquela pessoa que eu quero ser faz? Ah, ela acorda de manhã, vai Nossa, treinar, muito bom ela você tem falar família, isso. ela É tem não isso. sei o quê. Ela chega no escritório, ela faz o quê? Qual que é a rotina dessa pessoa? Como ela trata a família? Como ela trata os amigos? Isso é fingir até ser, é você Exato. trabalhar para moldar a sua Até- personalidade até se Que tornar assim, aquela virar pessoa. hábito, né? É isso, Muito bom, muito É bom. isso mesmo. É isso mesmo. Só que todo mundo deturpa tudo. porque é difícil. É difícil. Ninguém quer o que é difícil. Não, é muito difícil. As pessoas querem a facilidade. A mudança, ela vem do difícil. A gente Exato. falou isso nos bastidores, né? Tudo que vem muito fácil, vai fácil. E ela vem do difícil mesmo. A gente tem que ter essa consciência se o resultado que você quer é muita coisa, ele realmente vai ser muito difícil. Cara, não tem como. Se o que estão te A conta não oferecendo vai é fechar. muito alto, é golpe. É igual a Exatamente. pirâmide financeira. Desconfia. Mas assim, beleza, moldei minha mentalidade. Eu quero ser uma empresária na advocacia. O que isso significa, né? Muita gente acha que é subir num pedestal e ficar lá incólume, porque Sim. nada vai acontecer contigo e você não vai ter mais trabalho. Aí você chega no estratégico, né? Gente, sair do operacional e ir pro estratégico não é um mar de rosas. Mas você faz outras coisas diferentes, coisas que efetivamente vão fazer o seu negócio crescer. Quando eu estou no operacional, focado em petição, focado em audiência, focado em atender cliente, eu estou fazendo o meu negócio crescer, mas não com a velocidade que eu faria se eu estivesse no estratégico. O que é estar no estratégico? É ter um olhar mais visionário para o teu negócio. É conseguir ver antes de acontecer. Então, quando eu vejo antes de acontecer, eu trabalho para que aconteça. Uhum. Então, eu tenho a possibilidade de sair daquilo e começar a ampliar a visão. E aí, quando eu começo a ampliar a visão, eu penso, nossa, mas isso aqui tá uma bagunça. Sim. Nossa, mas Socorro. tá um caos, como é que eu vou delegar? Eu me lembro que a primeira vez que me disseram que eu tinha que delegar, eu falei, eu vou delegar o quê? O caos? Uhum. Eu vou chegar e falar, meu filho, eu não sei o que é pra fazer, não. Você olha e o que fizer já é lucro. Já É vai tirar me as ajudar. coisas da cabeça, né? E aí você precisa começar a se organizar. É. E é muito difícil se organizar. Porque, no final das contas, eu costumo dizer o seguinte: para você liderar outras pessoas, você precisa se liderar primeiro. Se você não consegue nem liderar a si mesmo, como é que você vai liderar outras pessoas? Só que não necessariamente precisa ser primeiro você, depois o outro. Pode ser concomitantemente. É isso. Porque não dá tempo. Não dá. Entendeu? Essa história de primeiro um, depois o outro é ilusão. Tem que ser juntos. Ao mesmo tempo. É. Então, o que eu fiz? Eu contratei um menino no caos. Eu falei, não, vou melhorar aqui minha agenda. Aos poucos, para tentar moldar e dar exemplo, eu comecei. Paralelamente, tá bagunçado, né? Vou dar uma arrumada aqui, você me ajuda aqui e tal. E a coisa foi fluindo aos poucos. E aí, o menino era bom pra caramba, foi me ajudando, literalmente. E eu fui pegando gosto pelo delegar. Só que eu ainda meio que não sabia delegar. O que eu fazia? Eu imputava tarefa. Ó, você faz isso aqui hoje pra mim? Aí amanhã eu chegava com outro, ó, faz tal coisa. Aí no outro dia, tal coisa. Daqui a pouco eu pedi a primeira coisa que era pra fazer e ele não sabia, porque ele não anotou. Eu tinha que ensinar tudo de novo. Por que advogado corre de delegar? Porque ele fala, cara, dá trabalho demais. Não tenho tempo. Só que aí, ao invés de você pensar, não, vou gravar um vídeo. Vai ficar gravado, na hora que o menino for fazer de novo, ele já olha aqui, já sabe. É o que a gente chama hoje de POP, né? É. Procedimento operacional padrão. Então, toda a tarefa do escritório, hoje, tá ali, pronta, feita, ou por escrito, ou em vídeo, que é o que a gente chama de playbook. Cara, quando chegar outra pessoa, não vai ter dificuldade. Fulano, tá aqui, ó, suas tarefas são essas. Não me pergunte, assista o vídeo. Se depois de assistir o vídeo, procurar no Google, pedir oração, ajuda Aí divina, não você souber. volta. Mas você aqui. sabe que você falar isso é muito legal, porque pra gente é muito óbvio. Mas tem gente que não consegue entender que no momento de contratação ele precisa estar organizado e com tempo. Porque esses dias eu recebi um áudio de um colega meu que veio fazer essa pergunta pra mim. Gabi, nossa, tô pensando em contratar uma pessoa, não sei se eu contrato um estagiário ou um advogado.
que você tá achando, né? Como que foi a sua contratação e tudo mais? Eu falei, olha, eu tive que parar, eu tive que me organizar para eu pensar em contratar, eu tive que me organizar para ver a minha agenda, se eu ia ter tempo de saber delegar, fazer os procedimentos e ensinar. Aí ele, é verdade, né? Eu tenho que parar para ensinar. Eu falei, Deixa o bichinho lá jogado no olho do furacão. Que é o que a maioria faz, gente. Ele, não, é porque eu vou passar por uma cirurgia, então eu preciso de ir logo. Eu falei, então já para logo. Você precisa ensinar. E é engraçado que a gente só lembra disso quando a gente precisa passar por uma cirurgia, a mulher tá É. grávida, precisa dar licença. A gente nunca é preventivo, né? No brasileiro não é. Não é, Então, é só não dá pagando pra cobrar incêndio. isso do advogado. Mas assim, no final das contas, às vezes não dá pra parar. Eu não podia parar. Porque o que eu tive? Duas coisas importantes que eu fiz. Eu pensei, cara, não vai dar pra eu parar. O que eu vou fazer? Correr por fora. Eu vou ter que ensinar no sábado. Eu vou ter que ensinar no domingo. Eu cheguei pro menino e falei, tu quer trabalhar mesmo? O problema é que a gente tem um pequeno O processo trabalhista. Isso, né? Já é Mas mais tudo bem. difícil. Mas, contando aqui minha experiência, tive que correr por fora. As coisas estratégicas eu fazia quando dava. Uhum. No fim de semana, no feriado, à noite, eu tinha que correr por fora. Por isso que essa coisa de vamos organizar para o escritório funcionar sem você leva tempo. É. É um processo, não vamos romantizar a coisa. Sim. Sim. Para você chegar no momento em que você viaja como eu viajo, às vezes 4 fins de semana por mês, e o escritório tá rodando e fechando contrato, foi chão. É possível, mas você vai precisar se entregar para aquilo que você ainda nem sabe. O que Como é por isso que tem que estudar. Mas você entendeu? deu uma dica valiosa aqui, porque assim, por mais que nem todo mundo vai querer trabalhar no final de semana, grava vídeo. É, eu ia falar isso agora. Faz a sua parte. Isso mesmo. Faz o pop. Cara, tem inteligência artificial hoje. Sim, Tem. é muito mais Tem, fácil. é muito mais fácil, é só você colocar lá. Tem um escritório de tal coisa, preciso de ajuda, nananã. Ele vai te dar os procedimentos, pelo menos o passo a passo. Óbvio que tem coisa que a gente vai ter que ali, né, no Olha, detalhe, ajustar. mas é muito chega e descreve fácil. a tarefa. A tarefa é assim, assado. Olha, vou gravar um vídeo aqui, vou colocar o vídeo aqui para você poder traduzir isso tudo. Faz um pop para mim, tal. Muito mais simples do que antes. Muito. Né? Dá para fazer muito mais rápido. O problema é que as pessoas não têm essa orientação. Sim. E a segunda coisa que eu tive que fazer, que é algo que pega muito, que eles falam assim, eu sempre falo, você precisa cuidar do seu negócio primeiro para depois ele cuidar de você. Só que o que a gente faz? A gente sangra o negócio. Então, tu tem ali um escritório, ou abriu um escritório com 5 amigos, esquecendo que tem que dividir os honorários para 5 pessoas, né? E aí você fala, cara, mas como é que eu vou fazer para isso aqui crescer? Ela tá falando que eu tenho que ter fundo de reserva. Ela tá falando que eu não posso tirar o honorário da conta. Como se eu preciso sobreviver? Eu cheguei nisso. Eu falei assim, isso tá muito complicado. Porque eu preciso do honorário para pagar minha conta. Mas o meu escritório tem que crescer. Cheguei pro meu marido e falei assim, vamos fazer o seguinte. Vamos passar 3 anos trabalhando igual 2 condenados. 3 anos. Eu trabalhava em 3 empregos, mais que o Julius. Nossa, superou o Julius. E era assim, ó. Plantão noturno no hospital, na bagaceira de um pronto-socorro, o que me fez crescer muito mais como pessoa do que qualquer outro lugar por Imagino. onde eu passei. Eu saía de lá às 7 da manhã, passava em casa rapidinho, tomava um banho. 8 da manhã eu estava na faculdade para dar aula no NPJ até meio-dia. Meio-dia eu saía, ia em casa, via minha filha rapidinho, tomava outro banho, tomava um café e ia pro escritório. Nossa. E todo o honorário que entrou durante 3 anos eu não tirei. Olha só. Advogava como? De madrugada, no caos. Me virava, olheira aqui. Só que foi a forma, não tô falando pra galera fazer, mas foi a forma que eu encontrei de conseguir minha reserva e de dizer, cara, essa advocacia vai dar certo. De fazer o negócio acontecer. Foi a coisa mais incrível que eu consegui na minha vida até aquele momento, foi pegar aquela carteirinha. Eu tinha que fazer dar certo. Sim, não tinha outra opção. E aí, foi o que eu precisei fazer. Ah, eu tô falando pra você fazer? Não, existem outras formas. Ah, mas aí eu tô advogando e eu vou conseguir outra coisa. Gente, não tem problema. Corre por fora. Faz outra coisa. Até você faz o que precisa ser feito, até fazer o que efetivamente você quer. Exato. O Leandro Ladeira falou uma coisa que é surreal, assim. Inclusive, eu escutei isso desse final de semana. Que ele fala assim, cara, você tem que trabalhar pra caramba um período da sua vida, nem que seja 1, 2, 3, 5 anos que seja, pra depois você viver o resto da sua vida tranquilo, em paz, calmo. Pô, segura o carro do ano que você quer comprar, se você tá
fazendo caixa, segura a viagem pra Disney com a sua família. Essa história de só se vive uma vez é mentira, é coisa de brasileiro burro. Não faz isso. Real. Porque, pelo amor de Deus, você tem que ter essa visão de que se você quer ser empresário, você tem que parar com esse negócio de quanto eu vou ganhar por mês. Empresário tira lucro no ano. É assim que funciona. E é isso que faz o negócio crescer. Você tá certíssima. Aconteceu por 3 anos, apertou, pra depois viver a vida dos seus sonhos. Exato. E foi o que me fez poder ter a oportunidade de entrar nesse negócio de ensinar outros advogados. E no final das contas eu entendi que, além de poder ajudar os meus clientes, né? Porque é uma galera que precisa muito do previdenciário, a gente trabalha com muita gente que realmente passa fome, necessidade. Ainda teve essa coisa de poder olhar para a advocacia e dizer, não, eu quero contribuir mais. Uhum. Eu quero fazer diferente, eu quero ver gente ganhando dinheiro. E hoje a gente vê as meninas faturando lá 7, 8, 10 milhões por ano. E tem gente que fala, é mentira. Tem gente que acha que não é possível, né? É mentira. Mas é porque vive totalmente o contrário do que a grande maioria vive. É fato. Existem 2 parcelas da advocacia, apenas 2. O lado de quem fatura e o lado de quem não fatura. Uhum. E, obviamente, quem fatura pensa como empresário. Não tem outro lugar. Ah, eu quero faturar na advocacia. Então, se debruça em aprender a ser empresário. Porque aí você vai conseguir faturar. E para de ser preguiçoso. Entenda que talvez você tenha que trabalhar no final de semana, talvez você tenha que deixar o feriado, talvez você tenha que trabalhar até mais tarde. Gente, no começo, tudo é difícil. Não tem essa coisa mágica de, eu vou trabalhar só meio período no começo. Nossa, Imagina, final de semana, sexta-feira eu não trabalho. Sexta-feira, a partir das 5 eu não tô... Não, vai trabalhar sim. Mas sabe o que é legal você falar isso, Babi? Porque, assim, o empreendedorismo, ele traz realmente uma liberdade diferente. Sim. Mas a liberdade tem que vir junto com a disciplina. Exato. Porque senão o negócio não flui. Só que as pessoas estão confundindo a liberdade do tipo, não vou trabalhar. Vou fazer o que eu quero, era o que eu quero. O empresário, ele Trabalha trabalha pra 24/7. Como diz nosso amigo Thales Gomes, enquanto eu tô acordado. Enquanto eu tô acordando, tá trabalhando. Não tem outra escolha. Vocês sabem que eu sou a versão feminina do TG, né? Que maravilhosa. Eu adoro ele, inclusive, Thales. Tá convidadíssimo. Convidadíssimo, querido. A gente faz aqui, ó, ele e mais 30 pessoas. Sem problema. Porque é verdade. E não é que, nossa, mas imagina o Thales e 30 advogados. Nossa, meu ia ser Deus. muito 30 advogados legal. autônomos. Ia ser incrível. Ia ser Aí, muito Thales, a legal. ideia pra você, ó. Fica a dica. Essa história de não querer fazer acontecer não depende, não tem milagre. Não adianta querer ficar acreditando no mentor da internet que anda de Porsche, que fatura... porque eu faturei 100 milhões esse ano. Calma, vamos ver o que aconteceu. Sem pisar no escritório. Sem pisar no escritório. Não existe isso. Vai trabalhar assim, vai advogar assim, vai sentar em todas as cadeirinhas do escritório, porque em algum momento você vai ter que sair, mas pra você sair, primeiro você tem que saber fazer O tudo. processo é lento. Não é do dia pra noite que as coisas acontecem. A não ser que já herdou um escritório. Enfim, aí existem casos e são casos, outros. mas Aquela é parcelinha. exceção, né, gente? É exceção. A Exatamente. galera tá querendo colocar a regra, né, da exceção, e não é. E aí tem uma questão que eu sempre falo que é o seguinte. O pessoal, assim, tá começando a ficar mais, como é que eu posso dizer, mais popular essa coisa do estratégico, né? E aí o pessoal fala, eu preciso ir pro estratégico, eu tenho que ter agenda de CEO, não sei o que e tal, beleza. Só que é o seguinte, cada cadeira tem seu peso. Isso aí. Mas é que sendo no estratégico eu tenho mais liberdade, eu posso trabalhar de onde eu quiser e tal. Tem seu peso, tem seus desafios. Eu costumo dizer que não é que a gente fica mais... não é que fica mais fácil, a gente vai ficando mais forte, mais maduro, né? Mais preparado, digamos assim. E, cara, liderar também não é fácil. Mexer com gente não é fácil. Eu achava que eu tinha problema até montar minha equipe e começar a liderar. Mas a questão nem são as pessoas, a questão é você se olhar como alguém que está minimamente apto para liderar. Porque no final, você é o reflexo. A sua equipe é o seu reflexo. Sim. Aí a galera fala assim, vou demitir todo mundo. Não vai adiantar. Não vai.
O problema está em você. Você é o maior gargalo. As suas crenças, as suas dificuldades de visão, a sua mentalidade, o você achar que só você que faz e ninguém faz melhor do que você. Na verdade, no final das contas, é muito mais profundo, né? A gente não Muito. fala muito isso em rede social porque isso assusta. E não dá vende. tempo, aqueles vídeos de 1 minuto. Gente, eu sofro na era do com vídeo rápido. Mas aí, no final, é muito mais profundo. Se eu pudesse resumir o processo, é assim. Ok, vi uma luz no fim do túnel, tem gente faturando, quero faturar. O que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Já começa por aí. Beleza, mentalidade. Vou mudar minha mentalidade. Só de querer já é meio caminho andado. Sim. Vou procurar saber como. Vou ler livros, vou conviver com outras pessoas, vou começar a investir em conhecimento que não é só o técnico. Isso é importantíssimo você falar. Beleza, ótimo você ir para o congresso, acho incrível. Se você não for tecnicamente bom, é difícil você construir uma advocacia sólida. Mas não é só isso. Na verdade, muito mais que é isso. muito mais que isso. Aí é quando você começa a pensar em ser multidisciplinar. Então, eu realmente vou ter que estudar gestão, eu realmente vou ter que estudar marketing, eu vou ter que estudar vendas. Vai, porque uma empresa é feita disso. A empresa é feita de pessoas, processos e ferramentas. E isso envolve gestão, marketing e vendas. Ponto. Isso é tudo. Tá, vou pro congressinho lá, vou aprender minha área, tal. Mas vai também para um que fala sobre IA. Vai para um que fala sobre gestão e começa a melhorar essa performance aí de falar sobre outras coisas, conversar com outras pessoas. Eu me lembro que quando eu entrei no mundo do marketing, eu fiquei maravilhada. Porque eu estava acostumada com aquela galera que não compartilha nada, que é cobra engolindo cobra, Instagram fechado. é Instagram fechado e não roube meu cliente, não. E aí eu fui pro marketing, eu conversando, não, porque eu tô com um negócio assim, assado. Não, você tem que fazer tal coisa. Cara, o ouro ali. Eu falei, não é possível, gente. Em que mundo que eu vivi até hoje? Aí eu comecei a falar, gente, será que isso funciona na advocacia? Tanto é que no nosso grupo, hoje, a gente tem um grupo de mastermind, né, na escola de negócios, que é uma galera que já fatura de 1 milhão a 30. E é outro nível. A gente senta lá e ainda tem uns que tem uma certa dificuldade. A gente vai e fala, se tu não compartilhar, ninguém compartilha contigo. Sim. Isso aí. Vai, solta o ouro, vamos falar. Todo mundo aqui consegue trazer algo para somar no negócio do outro. Aí eles começam a viver aquilo, eles ficam maravilhados. Eles falam, não é possível, num lugar onde todo mundo cresce. Sim. E Isso é muito E estranho para muito advocacia. É muito. possível. Sabe o que e eu é lembrei? mágico, porque só dando um adendo. Gente, compartilhar é a melhor coisa da vida. Você conseguir ajudar alguém, a outra Sim. pessoa te ajuda. E quanto mais próspero você é, e quanto mais o ambiente é próspero, mais as pessoas gostam de compartilhar. Tipo, nossa, você não sabe o que eu descobri, Sim. vem aqui. Não fica aquilo. Ai, eu não posso, porque ninguém vai saber o que eu tô fazendo, a minha estratégia. Gente, quantas vezes eu Sim. ouvi a pessoa virar para mim e falar assim, por que você fica ensinando outros advogados? É tudo seu concorrente. Que besteira. Eu falava, não, gente, não é bem assim. Aí eu comecei a trazer o jargão de não somos concorrentes, somos parceiros. Sim. Aí o pessoal, pô, mas isso é conversa fiada, tu nunca vai crescer desse jeito, o pessoal vai puxar teu tapete, vai isso. Eu tô desde 2017 nisso. E quanto mais eu ajudo, quanto mais eu compartilho, mais eu cresço. Olha Vem que de incrível. propósito seu, né? Mas o que eu ia falar, você lembra do Cristiano, quando ele veio aqui, ele falou uma frase que eu achei muito bacana, que é a questão do ambiente, o networking que você faz, o lugar que você tá, o evento que você faz, o curso que você faz, o grupo que você compartilhar, não seja interesseiro, seja interessante. Exato. E eu acho que isso é muito legal da gente falar, porque tem gente que só tá ali pra sugar, mas compartilha também. Todo mundo tem algo pra compartilhar, No pra final, ensinar. a gente ensina o seguinte: quando você estiver num grupo para networking, e é até bom para os advogados que estão ouvindo agora, que ainda não fizeram, né, nenhum networking. Tem gente que vai para congresso e fica travadão, Sim. não conversa com ninguém, né, não olha para o lado. Então, vamos fazer o seguinte: primeira coisa é ser muito simpático. Uhum. Que advogado não é muito simpatia. Vamos combinar que a nossa classe precisa melhorar um pouco. Aqui é a nata, entendeu? É um negócio muito exceção é diferenciado. Então, primeiro, ser muito simpático. E aí, com isso, você vai abrir pra pessoa, no mínimo, achar estranho, mas, né, ela vai ser receptiva. A primeira pergunta que a pessoa vai falar, você é advogado? Você tá perdida aqui? Aí, o que você faz? Você já começa se entregando. Ó, lá no meu escritório eu faço isso, isso e isso. Você já fez isso lá no seu escritório? Cara, não tem como, você constrange.
Falo, nossa, mas ele já me entregou. Não, vou falar um pouco mais aqui. Isso que é ser interessante. É de você primeiro entregar, primeiro somar, para depois gerar o gatilho da reciprocidade. Então, a pessoa se sentir em dívida contigo. Automaticamente, o que vai rolar ali é uma troca. Pode não ser naquele momento. Mas ele nunca vai esquecer de alguém que entregou o ouro para ele ali. E isso vai te diminuir? Isso vai fazer o teu negócio ser menos? Não vai, não vai. Aí tem muita gente que vira para mim e fala assim, né? Hoje, Valéria, quem é a Valéria, literalmente falando? Eu poderia sim chegar e dizer, olha, eu sou advogada. Não, hoje eu não me vejo mais como advogada. Hoje eu me vejo como empresária. Perfeito. Em que ramo? No ramo jurídico. Por quê? Porque o meu olhar já não é mais só para a advocacia. Eu consigo entender que a advocacia ela tem várias outras nuances. Eu consigo ter vários outros negócios paralelamente à advocacia. Eu me lembro que teve uma colega que ela falou assim, que isso sempre rola, acho que hoje menos, mas sempre falavam isso. Ah, vende curso, é porque a advocacia não está dando certo, né? Enfim, existem pessoas e pessoas. Sim. Só que quando você começa a ver que o direito, ele te abre muitas portas, você começa a ver várias possibilidades de negócio por causa da visão empresarial. No final das contas, hoje, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que o Steve Jobs falava e eu não entendia. Ele falava assim, foco não é dizer sim para as melhores... Não é dizer sim para todas as oportunidades. É dizer não para você focar no que realmente você quer fazer. Total. Aí você começa a falar não. Hoje eu tenho que dizer não. E falar não é libertador, É maravilhoso. Eu tenho que dizer não, por quê? Porque senão eu não foco no que efetivamente precisa estar ali o meu foco para gerar o meu resultado. Porque quem quer fazer tudo não faz nada. Exatamente. Então, assim, essa coisa de ser empresário, essa coisa de compartilhar, tudo é muito sobre mentalidade. Quando a pessoa entra nos nossos programas, por exemplo, da escola, a primeira coisa que eu falo, cara, vamos melhorar essa mentalidade. Eu acho que é o primeiro de tudo. Na faculdade deveria ter 2 matérias principais. Antes de ensinar a história do direito, filosofia do direito, hermenêutica e o caramba 4, deveria ter exatamente isso. Uma aula só para falar sobre gestão estratégica de escritório, como constrói um escritório, como faz prospecção de cliente e sobre como ser um empresário, mudança de mentalidade mesmo. Porque, cara, é um mundo totalmente diferente. Quando você sai da faculdade, você tem ali o diploma, você pega da carteirinha da OAB, você se depara com um mundo que você nem imaginou que existia quando você estava ali na faculdade. O 6º ano é cruel. E aí ele vai 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, porque não tem orientação. E parece que os advogados são treinados, tipo um exército da faculdade, a não ajudar ninguém. Você não pode pior contar não é com um isso. O amiguinho. pior é quando parece que a pessoa evoluiu na série e tudo, mas ela continua na 5ª série. Isso, exatamente. Isso é que é o mais difícil, vamos combinar. Vou falar uma coisa agora, focada aqui nos advogados empresariais. Sabe o que mais me choca? É o advogado empresarial, é para vocês mesmos, esse recado. Vai doer, mas vai curar. O cara que atende o empresário e não cuida da própria empresa. Eu falo para eles, quando eles me procuram, eu falo, não, gente, não dá, vocês sabem como fazer. Vocês têm exemplos aí. E eles nem têm CNPJ, às vezes. Não tem. Então, no final das contas, gente, é muito louco tudo isso que está acontecendo. Eu tenho certeza que a advocacia, ela vai evoluir, mas a gente precisa ter um pouco mais de pressa, sabe? Não dá para ser nessa velocidade que tá. A gente precisa acompanhar o mercado. Porque senão, o que vai acontecer? O mercado, ele vai filtrar. Vai haver a separação do joio e do trigo. Não tem como. Tem gente que ainda tem dificuldade hoje de usar um IA. Tem gente que tem medo de usar IA. Tem medo. Substituir. Ah, porque o juiz fez isso, o advogado, aquilo. Ah, tem inteligência para usar IA, a gente tem. Eu peguei uma petição inicial esses dias, gente, triste. Que na petição, até mostrei pra Gabi, né, amiga? Que no final da petição inicial, o advogado... Primeiro que eram 23 páginas para um processo de consumidor. Quis morrer. Você já até sabe que vem, né? Não, quis morrer, pelo amor de Deus. Pra 23 páginas, alguém já considera alguma coisa muito séria. Não dá para ninguém ler. Aí, no final, tava escrito...
E agora você quer que eu faça essa tese? A pessoa não teve a coragem de tirar o finalzinho da Até IA, os negritos do chat GPT, os tracinhos. Os travessões. Tudo. Mas é aquilo que você falou, preguiça. Tudo. E eu fico inconfortável. Aí eu fui olhar o número da OAB, obviamente. Foi pesquisar lá no Porque eu julgar. Conselho Nacional. Porque eu Porque sou se for pra dessas. ver direito, eu vou Não. ver pra julgar. Aí eu fui olhar. Super jovem, acabou de tirar a carteira. E assim, mal orientado, não sabe usar IA. Na não verdade, fez- eu não busca. acho que não sabe. Eu acho que é a preguiça de ler. Cara, não é Ai, possível. Porque a gente Eu tá tive numa vontade de ligar e Não é falar: possível. Oi, tudo bem? Aqui é a Tia Babi. Posso te contar um negócio? A gente tá Amiga. numa era de tudo muito rápido, das Amigo. pessoas estão com preguiças Cara. de pensar. Então, as pessoas estão usando a inteligência artificial de forma errada Sim. para não pensar. Exato. Tá substituindo o próprio cérebro da pessoa, tá emburrecendo. É. Só que a inteligência artificial é uma ferramenta que é para você da gestão, de vendas, para tudo. E pra facilitar. E pra assim facilitar. como tudo. Vou dar um Sim. exemplo aqui, assim, que todo mundo vai se identificar, inclusive eu. Cara, não adianta você comprar um software jurídico pro teu escritório e não alimentar ele. Sim. Implemente. E eu não vou muito longe não, tá? A Implementa. gente até hoje tá lutando pra fazer o nosso funcionar 100%. Sabe por quê? Porque é cultura. É cultural. Se você não chega e fala, tem que usar. Não tem outra forma. A cultura é de usar. Se você não entrar aqui e não se adaptar à cultura, então você não fica no escritório. É preciso ter essa firmeza para as pessoas. É a mesma coisa. Eu uso o software para melhorar a gestão do escritório, mas se eu não for lá alimentar devidamente, eu não vou ter os dados que eu Não preciso. dá. Não vai ter como. Mesma coisa, inteligência artificial. Não vai sair, a inteligência e o software não vai lá no seu Não cérebro pegar as informações. Isso Você tem é que uma- alimentar. Ele não vai passar sozinho tudo pro contador pra coisa acontecer. Não dá. vai. Então, Isso é importante de se falar, porque tem muita gente que tem medo de ser substituído pela inteligência artificial. Ah, é porque o advogado vai desaparecer. Ah, é porque não sei o quê. Muitas atividades operacionais hoje, a inteligência artificial faz tranquilamente. O que vai modificar se você vai continuar no jogo ou se você vai ser substituído pela inteligência artificial é a sua capacidade de resolver problemas e de se adaptar, e de ser estratégico, e de fazer o Exato. negócio crescer, de olhar o mercado. Tudo isso é o que vai de diferenciar ser o que alimenta, o que dá o prompt. o ser Certo. humano, né? Porque Exato. senão não Exato. funciona. É isso. E aí, olha só, sobre esse universo de advocacia empresarial e tal, tem alguns pontos que eu gosto de tratar, até para trazer mais clareza para as pessoas. A gente falou sobre, um canal de aquisição é a indicação. O que a gente precisa pôr em mente? Um canal de aquisição é muito pouco. Por isso que a gente fala, você não pode viver só de indicação. Sim. Beleza, Valéria, mas o que eu ponho a mais? Cara, você tem que ter pelo menos 5 canais de aquisição dentro do seu escritório, validados. Porque senão, você vai passar mal, você nunca vai ter previsibilidade, você vai comprar o almoço para... Como é que é? Comprar... Comprar Vender o almoço pra comprar a janta. É, isso. Eu sou ótima com esses negócios aí, mas ainda bem que tem vocês para me ajudar. E aí, no final das contas, quais eu poderia ter? Gente, tem vários. Offline, digital, tráfego pago é um deles. Mas também não adianta você achar que é só contratar o gestor de tráfego que tudo vai dar certo, Tem que porque saber não vai. Ver o que ele tá fazendo. Você precisa minimamente estudar, não virar um gestor de tráfego, mas saber cobrar o cara, Sim. né? Por exemplo, eu tenho um gestor comercial hoje dentro do meu escritório, que cuida do meu comercial. Mas como é que eu vou cobrar o meu gestor comercial se eu não sei minimamente o que ele faz? É por isso que ser multidisciplinar é tão importante. Então, tráfego pago, eu posso dar palestras. Ai, mas a OAB é outra história que a gente precisa conversar seriamente. Porque nós somos advogados, aí a gente precisa interpretar o provimento. É isso. Conteúdo educativo e informativo, Pelo palestra é amor de isso, Deus. né? Aí eu posso ter a rede social orgânica, eu posso Blog. blog, eu posso... Tem LinkedIn, Instagram, TikTok, Não, YouTube. e eu nem falo só de rede social, eu falo no off mesmo. No sentido de, Networking, muitas eventos. vezes, eu vou entregar um conteúdo gratuito numa população carente. Eu posso fazer isso. O problema é que a maioria das pessoas deturpam tudo. Elas vão lá, elas querem fechar o contrato lá na hora. E isso é captação ilegal. Mas você pode, educação e informação, entregar para todo mundo. Você vai ser visto, você vai ser lembrado e você vai ser contratado. Só que fica todo mundo esperando cair do céu e a coisa acontecer.
E não vai. Então, o que eu falo? Não precisa validar os 5 canais de uma vez. Vai validando um, valida o segundo, valida o terceiro. Daqui a pouco, um baixou, você tem os outros para te livrar. Porque acontece, até no próprio tráfego pago. Eu só fazia previdenciário. Decidi fazer outras áreas, por quê? Porque às vezes o previdenciário dá baixa, que a gente falou lá da fraude do INSS. Então, eu preciso entender que eu sou a pessoa que estrategicamente pensa para transformar aquela empresa numa empresa sustentável. Não um escritório que nos 2 primeiros anos vai fechar, como 80% dos escritórios fecham. Porque eu tenho que ter estratégia e visão para manter esse negócio. Se eu perguntar para os advogados hoje, qual que é a expectativa de vida do seu escritório? Não sei. Ele tem 6 meses? Ele tem 1 ano? Eles não sabem. E provavelmente é muito baixa. Porque a gente vive ali no amadorismo e no vai o que der, o que entrar eu pago a conta, o que... Apagando incêndio e tira daqui para colocar ali. Então, por isso que quando a gente fala hoje de ter uma advocacia previsível financeiramente e autogerenciável, é quase utópico. A pessoa não sabe nem o que é. Me explica o que é. Autogerenciável. O escritório funciona sem você. Então, a Valéria está rodando o Brasil, o que, diga-se de passagem, parece um mar de rosas, mas não é. Chiquíssima. Sim. Já logo posso dizer que não é. Eu não aguento mais fazer mala, Deus que me perdoe. E tá longe do seu marido, da Da sua minha filha. Então, todas as escolhas comportam perdas, né? Sim. A gente tem que entender isso. E o escritório tá fechando contrato, e a gente tá batendo meta, e a coisa tá fluindo. Por quê? Porque eu decidi mudar a estrutura. Eu decidi que eu precisei aplicar uma gestão organizacional. Ou seja, hoje meu escritório tem manual de conduta, tem regimento interno, tem POPs, tem manual de relacionamento com o cliente, tem manual de crise. Ou seja, tem crises que eu já previ que, se acontecerem, eu não preciso estar lá para resolver. Tá escrito. Faça isso, isso e isso, entre em contato com tal pessoa. Ah, mas todas as crises estão previstas? Não, gente, as crises vão acontecendo e a gente vai atualizando. É aos poucos, né? É uma gestão financeira, que é o básico, mas ninguém faz. No final das contas, eu posso resumir para vocês no seguinte. Quem dá certo hoje na advocacia, não é que as pessoas elas não sabem o que fazer. Muitas delas até já sabem, mas elas não querem porque elas pensam, dá muito trabalho, eu não sou capaz de fazer. No final das contas, dá certo quem faz o que todo mundo sabe, mas ninguém faz. Porque eu não fiz nada de extraordinário. Absolutamente nada de extraordinário. Eu só tive a capacidade de sentar e falar, eu não levanto daqui enquanto isso não der certo. Exatamente. É o básico bem feito, básico. arroz com feijão, não É tem isso. Nada nada de extraordinário. mirabolante, Não, nenhuma não tem. estratégia que não Perfeito. possa ser compartilhada. No início você vai estranhar um pouco, porque é novo, muita coisa é nova. Ah, balanço patrimonial, DRE, nem sou eu que faço, é meu contador. Mas eu precisei buscar alguém que sabia. Ah, a gestão comercial, tem um monte de coisa que eu não sei fazer. Quem sabe é o Júlio, ele que faz. E faz muito bem, até melhor do que eu. E é por isso que ele tá lá. Então, no final das contas, você vai entendendo o que precisa ser feito, vai vendo se você está disposto a aprender e se dá tempo. E se não der, arruma dinheiro para contratar quem saiba. E aí a coisa vai engrenando, vai fluindo. E aí você se vê como um empresário no ramo jurídico. Perfeito. Assim, tá passando muito rápido. Eu já queria mais 1 hora de podcast, que fique bem claro que vai ter que voltar para São Paulo para sentar aqui de novo. Tá acabando. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da escola, porque é diferente, né? Você mesmo falou que foi para ser disruptivo, né? E como que foi essa ideia e o que ela pode ajudar quem está nos ouvindo? Então, a escola Acelera Jurídico, né? Na verdade, como eu trabalho com advogados desde 2017, eu já vinha fazendo isso. Sozinha ali, né? Por vezes com equipe pequenininha, sem muito conhecimento em posicionamento, em marketing. E aí, eu não sei se vocês conhecem, tem o GSA, que é um evento presencial que a gente faz, já vai para a 6ª edição agora, que é um treinamento em gestão. E ele é diferente de tudo que a gente já viu, porque quem busca gestão hoje, né? A gente conseguiu colocar 600 advogados buscando gestão, Nossa. só gestão. Que legal. Bastante Então, gente. foi sensacional. A 5ª edição foi assim, emocionante, de verdade. E a gente está indo para a 6ª, que é colocar 1000 advogados lá. Que incrível. Só gestão, tudo sobre gestão. Quando o GSA começou a crescer, a gente começou a entender que, no final das contas, a gente fala gestão, marketing e vendas, mas no final das contas é só gestão. Porque é gestão comercial que engloba a venda. É gestão do posicionamento que engloba o marketing, enfim. Então, no final das contas, é um universo de gestão.
Aí a gente falou, gente, beleza, a gente tem eventos presenciais, mas é anual. A pessoa vai ter que esperar 1 ano para chegar lá e ter esse conhecimento. Aí tinha os cursos gravados, mas só o curso gravado também já não era o suficiente, porque estava saturado. Advogado não tinha tempo de assistir. Uhum. A gente falou, cara, a gente precisa de um negócio que entregue para o advogado e efetivamente faça ele colocar em prática. Aí veio a ideia da escola. Ela já vai fazer 3 anos. Então, lá, a gente tem gestão, marketing e vendas de uma forma esmiuçada e prática. É aquela história, né? A maioria fala assim, você precisa criar um time comercial dentro do seu escritório. O mentor fala. Aí o aluno vai e fala, mas como? Ele, não, peraí, eu já te falei o que é pra fazer. Já Não te me dei o pergunta caminho, como. se vira. Não me pergunte como. A gente diz o como. Literalmente, o passo a passo. Vou dar um exemplo. Setor comercial. Onde eu contrato? Como que eu remunero? Como que eu pago a comissão? Onde é que eu encontro essas pessoas? Como é que eu treino elas? Quais são as métricas que eu preciso acompanhar? O que eu pergunto para o meu gestor de tráfego para eu saber se o problema está nele ou se está em mim que não sei vender? Então, Perfeito. a gente vai esmiuçando tudo. Só que a gente entendeu que não basta só entregar o conhecimento. A gente precisa acompanhar Uhum. com um plano de ação para ver se ele está colocando em prática. Muito bom. Então, a gente tem time de CS que acompanha a galera. E, fulano, você já colocou em prática o que eu te passei esse mês? Perfeito. Ainda não? Por quê? Mas eu não tenho tempo. Não, peraí, vamos gerir sua agenda. Tem que Tá gerir a ótimo. agenda, tem essa técnica, vamos Nossa. fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque, no final das contas, a gente tem um método lá, que é o método tempo, que é a ilusão do tempo escasso. Sim. Na verdade, todo mundo tem tempo. A gente só não sabe gerir. Isso, nossa, perfeita. A gente só não sabe gerir. Aí a gente ensina a mentalidade, a gestão de tempo, gestão de crise primeiro. Aí depois a gente entra na metodologia. Então a Acelera hoje, ela vem como a maior escola de negócios jurídicos do Brasil. E o nosso objetivo é entregar 1 bi de faturamento para advogados brasileiros. A gente não para antes de chegar nisso. E vocês vão conseguir, porque isso é totalmente fora da Total. caixa. E é Total. muito possível. Só o ano passado, a gente já entregou em plaquinhas no palco 123 milhões. Nossa. Que incrível. Dos nossos alunos. Total. Eu já vejo vocês chegando nesse número, porque é direcionamento que precisa. É. E é fazer até dar certo. Não é, vamos ver se dá certo. Não, a gente sabe onde a gente quer chegar. Arrepiei. E pior, vai Aí tu acontecer. imagina, a Verdade, gente chegar nossa. e poder falar isso. Cara, a advocacia brasileira chegou nesse grupo aqui, empenhado, a faturar R$1 bilhão. E é possível. Isso, e assim, é uma coisa que as pessoas precisam tirar da caixinha do eu não consigo, tá muito distante, não é pra mim, não sei se eu posso, não exato. tenho tempo. Tem sim, se organizar direitinho. Na verdade, vai para aquele papo lá e vira um ciclo papo, porque é a questão da ambiência. É. Enquanto você tá na mesa de pessoas que ganham R$10 mil e você continua lá, você só vai ficar parado nos R$10 mil. Quando você entrar na mesa das pessoas que ganham 10 milhões, vai falar, putz, então é possível ganhar 10 milhões. Olha só que louco. É isso. Teve uma aluna minha que me mandou uma mensagem, ela falou assim, cara, eu fui numa imersão que a conversa da mesa era faturar 30 mil por mês. Aí ela virou pra mim e falou assim, cara, eu me senti uma nojenta. Porque eu pensei assim, se eu faturar 30 mil por mês, eu não pago nem meu Prolabore. E ela tem um escritório muito grande mesmo. Eles faturam muito alto. E ela falou, cara, mas eu sou péssima. Porque eu tô me sentindo uma nojenta, uma metida. Aí depois ela parou e falou assim, mas na mesma hora eu ouvi você me falando, não, você só chegou onde eles não chegaram. E tá tudo bem, o seu parâmetro é outro. Sim. É isso. E Não aí é ela essa falou, mesa mais que ela deveria sentar. exato. E ela falou assim, Valéria, agora eu entendi a força da mesa diferente. E, cara, ninguém pode falar pra mim que eu sou uma nojenta metida. Não tem como, gente. Sim. Eu vim da crise, entendeu? E é um esforço que você fez e uma visão de negócio que você teve que talvez outra pessoa não teve. Mas Sim. que bom que ela teve a oportunidade de sentar com você e falar: nossa, como que você fez? Eu acho que é aí que é o ponto. Eu acho que isso que é legal. O Como interesse você em saber. fez? Exato, exato. Exato. Então, assim, é realmente, como eu tava falando pra vocês no início, é muito mais profundo do que a gente imagina. Eu entendi que só ter conhecimento... Olha que doideira, né? Tá me faltando a mentalidade. Vou buscar a mentalidade. Mas peraí, a mentalidade me levou pro autoconhecimento.
E aí é um buraco, né? Que você vai- Sem fim, infinito esse buraco. Mas aí, beleza, filha, vamos pra terapia? Vamos, porque advogado precisa, é obrigatório. Precisa. Ainda mais eu, que vim de traumas de infância, pai Precisa. alcoólatra e tudo mais. E aí eu comecei a ir naquele negócio de autoconhecimento. Com o autoconhecimento, eu descobri que eu podia me valorizar mais. Autoconfiança. Total. Aí, quando eu comecei a ter confiança em mim mesma, eu comecei a me valorizar, foi o que me fez cobrar consulta, o que me fez precificar melhor, o que me fez realmente olhar pra mim e dizer, cara, eu sou boa. Eu consigo, né? Eu consigo. Eu sou capaz. Eu vi Exato. um podcast da Elaine Orives com o Caio Carneiro no final de semana também. E ela fala isso. Você treinar o seu olhar e a sua mente para entender que você é digno é muito poderoso. Então, palavras de afirmação. Eu sou digno de conquistar tal coisa, eu sou digno de chegar em tal lugar. Porque, principalmente quando você vem de um lugar assim, muito traumático, onde você não se sente merecedor das coisas boas que acontecem na sua vida, ficar se reforçando de que você é digno, de que você é bom, às vezes é cansativo, mas é extremamente necessário. Porque, às vezes, você tá chegando num patamar muito alto e a sua autossabotagem já vai lá e fala, não, calma, você não merece isso. Aí você tem que reforçar. Eu mereço, eu sou Exato. digno, eu Exato. consigo. É o que faz muita gente ter dinheiro e gastar tudo. Sim. Torrar tudo. Porque ele, né, internamente diz, eu não mereço, vou lá torrar tudo. E nunca chega. E tem uma coisa que eu faço, um exercício que eu faço com a minha filha, que parece bobagem, mas no final das contas, pra mim fez muito sentido. Uma amiga minha falou isso pra mim. E, nossa, eu agradeço demais ela. Depois eu te mando esse podcast pra você ver que, né, foi firmeza mesmo. Ela chegou pra mim e falou assim, cara, escreve isso aqui no teu... sei lá, numa folha e cola no espelho lá do teu guarda-roupa e fala isso todo dia, repete isso todo dia. E eu fiz isso com a minha filha. Que é assim, ó, parece bobagem, mas não é, gente. Sou perfeita, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz, inteligente, vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo que eu peço, porque Deus me ama infinitamente. E a minha filha sabe isso de todo dia de manhã. Eu já começo lá do meu quarto e ela já repete de lado dela. Ai, que incrível. E a gente vai falando, cara, um adolescente crescer assim, Sim. ele já cresce muito diferente, sabe? Muito. Um adulto muito diferente. Com certeza. Então, é muito sobre a gente entender que é um caminho que a gente precisa não ter tanta pressa para aproveitar o caminho, mas também não pode ser tão devagar, porque, enfim, a gente precisa chegar lá. A gente tem que mudar de ambiente, a gente tem que estar perto de pessoas que te colocam para cima. Isso é uma escolha. Você escolhe onde você estará. Não, eu não consigo, não tem como. Não, dá sim, é uma escolha. Eu fiz essa escolha, foi dolorosa, mas valeu a pena. E é entender que a gente nunca está pronto. A gente se apronta no meio do caminho. Porque senão a gente fica esperando a hora certa e ela nunca vai chegar. É Né? isso. Eu sei que ficou meio complexo, Não, tá? ficou perfeito. Mas Foi incrível. eu tô aqui pra dizer que, cara, deu muito certo. Talvez não tenha dado tão certo como para outras pessoas, mas para mim, de onde eu vim, deu muito certo. Então, é o que eu desejo para a advocacia brasileira mesmo. Eu quero ver a advocacia sair da lama, eu quero ver a advocacia voltar a ser uma profissão respeitada, porque não é fácil chegar. A gente estuda pra caramba, a gente rala pra caramba. Sim. Nós resolvemos problemas, assim, incríveis, sabe? Uhum. A gente muda vidas, a gente é canal de transformação social. E se essa valorização não partir da gente, não vai partir de mais ninguém, Nossa, Perfeita. arrasou. né? Foi muito Perfeita, bom. muito obrigada. Assim, foi Uau. literalmente um episódio para abrir a cabeça de muitas Sim. pessoas que estão nos ouvindo, porque os seus resultados mostram. É isso, os resultados falam por você. Parabéns. Não tem muito o que falar, porque os Obrigada, resultados gente. mostram e o seu projeto é incrível e é propósito. O É que é propósito tem me que ser alegra, feito. me deixa É. muito feliz. Eu tava assim, cansa mesmo, sabe? Eu vou até aproveitar esse momento aqui pra falar pra vocês que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas a vida dela é tão maravilhosa, ela vive de look nas palestras, né? Gente, cara, é muito pesado. Só que assim, eu não reclamo porque foi o que eu pedi pra Deus. É. E um dia eu tava muito cansada, cara, muito cansada. Eu fui lá, o meu refúgio é um cardio ouvindo podcast ou, sei lá, alguma pregação, né, e tal. Aí teve uma pregação lá, em específico, do nada, Aí o cara tava falando, cara, é diferente quando é por aliança ou por conveniência.
Sim. E aí eu entendi que não era conveniência mais. Que foi uma aliança, que eu realmente me coloquei a serviço de uma profissão na qual eu realmente acredito. Então, eu não quero me vangloriar disso, sabe? Eu acho que era o mínimo que a gente podia fazer pela nossa profissão mesmo. Eu acho que tem que partir de todo mundo. Isso é uma luta minha, é tua, é dela. É de todo mundo. isso. E a gente precisa começar a se enxergar nesse mercado, ser corporativista como os médicos são. Sim. Porque é isso que faz eles estarem onde estão, Serem eles serem unidos. respeitados como eles são. E a advocacia, cara, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Com Muito certeza. bom. E assim, o podcast, o Ponto de Vista Legal, ele foi criado exatamente com esse intuito de trazer informação, de mostrar que é possível, que tem outras formas de você ganhar dinheiro, que o empreendedorismo é sim um caminho, que a gente pode compartilhar as informações sem ter essa barreira de, eu sou advogado, não posso compartilhar. Não, o que é compartilhado é mais gostoso, divide multiplica. é melhor. Exato. E é Mas, isso. e não só isso, e mostrar para as pessoas também que o processo de cada um que senta aqui, porque é muito mais fácil as pessoas olharem lá só os resultados, mas ninguém sabe o que você passa. E qual foi o Exatamente. processo para você chegar até aqui. E eu desejo que Deus continue fazendo você transformar as vidas dos advogados, das advogadas. Amém. E que continue sendo E muito- nós, porque vocês não estão aqui por acaso também não, tá? Vocês estão aí a super parcela E de conte com a responsabilidade. gente sempre que você quiser, será sempre muito bem-vinda. Sim, obrigada. Esta cadeira te espera novamente para contar os resultados. A gente quer muito A gente estar quer. no evento de bilhão um vem, bilhão. 1 bilhão vem, ele vem. Obrigada, gente, foi incrível. A gente É que isso. agradece. Muito obrigada. E obrigada a vocês também por mais um episódio conosco. Não esqueçam de se inscrever, comentar, curtir, ativar o sininho e compartilhar. Um beijo, Beijo, até a beijo, próxima. gente.